Olá, bem-vindos ao Block Insider, nosso podcast semanal sobre cripto, finanças, macroeconomia, história e tecnologia e tudo mais que a gente der na telha falar aqui. E hoje o nosso bate-papo é bastante especial, é um bate-papo sobre a história do mercado cripto brasileiro e, por que não, mundial também, né? Com uma pessoa que é a personificação desse mercado, o Rossello Lopes. Tudo bem, Rossello? É um prazer estar aqui, super obrigado e vamos trocar uma ideia, vamos conversar bastante aí sobre esse mercado que é muito louco da área de criptoativo. E hoje com a gente também o Leonardo, olha só, trocando o nome já, o Leonardo Rubinstein Cavalcante, jornalista do Block Trends. Tudo bem, Leonardo? Tudo ótimo, prazer aqui estar com vocês, com essa lenda do mercado cripto brasileiro, Rossello, e co-apresentando aqui com você, Hermes. Maravilha. Só para situar o nosso público aqui, a ideia da gente hoje é bastante simples. A gente quer fazer um bate-papo com o Rossello sobre a trajetória do mercado, que inevitavelmente se cruza um pouco com a trajetória dele, né? Especialmente aqui no mercado cripto brasileiro. Então, para a gente começar, acho que seria legal você contar um pouco da sua trajetória, de onde você saiu. Você estava falando um pouco antes da gente entrar no mercado de telecom, né? Como é que você foi parar no mercado cripto? Só evitar dar tantos spoilers aqui que durante o bate-papo a gente vai falando deles. Pode Bom, ficar à vamos vontade. começar, legal, vamos começar da onde eu vim, né? Onde muita gente acha, né? Pô, esse nome aí, o cara Rossello, o cara não deve ser brasileiro. Realmente, eu não sou brasileiro, sou de um país aqui perto do Brasil, sou do Ceará. Muita gente deve conhecer esse país, né? Fica ali na curva ali do mapa, né? Tem moeda própria, para aqueles que não sabem, lá no Ceará você pode pagar as coisas com rapadura, tá? Que é a moeda corrente local. Brincadeiras à parte, assim, eu vim para São Paulo pequeno, com 5 anos de idade, e comecei a estudar, morei na favela, morava para o pessoal que é de São Paulo, morei ali naquela favela perto do aeroporto, perto do Autódromo de Interlagos, então, mas sempre fui apaixonado por tecnologia, muito apaixonado por tecnologia. E em 2002 eu saí do Brasil para trabalhar com telecom, né? E 2013 eu entrei na área de criptoativo acidentalmente. Então, eu acho que as coisas bem legais da vida é impressionante, né? Como acontece acidentalmente. Então, Thomas Edison inventou o diabo da luz acidental, né? Então, a gente vê um monte de coisa. Tinha um caboclo debaixo de uma árvore lá com uma maçã na cabeça dele. Pô, lei da relatividade. Para tu ver, as coisas só acontecem, as boas coisas da vida parece que acontece só acidental, né? Mas é por quê? Porque você está na condição, você está ali preparado, acaba dando certo. Então, eu entrei em 2013 por conta de que um cliente devia o equivalente a $180.000 de uma fatura de mais de 6 meses da empresa de telecom, né? E o cara insistia para me pagar. O cara, eu preciso te pagar, cara. E aí, o dia que ele falou, cara, olha, eu posso te pagar em Bitcoin. E a minha resposta foi, então, ticket de quermesse eu não aceito. Me paga em garrafa de vinho, me paga em tanzanita, me paga em diamante. Mas, cara, o Vale PayPal 2.0, valeu, obrigado, não aceitamos. E aí o cara insistiu pra caramba, velho. E o cara era meu amigo, eu falei, quer saber? Ele chegou pra mim e falou, Rossello, cara, aceita eu te pagar. E daqui a algum tempo, quando eu resolvi minha situação ali com o banco e com os processos que estavam rodando, porra, tu me devolve e aí eu te pago um dinheiro. Falei, diante dessa garantia, sei nem que se valia mesmo aquela merda, peguei e falei pro cara, tá bom, vai, me dá esse negócio aí. Ele falou, mas não perde, porque se você perder, aí não tem como a gente destrocar. Falei, beleza, tá bom, não vou perder então, né? Tranquilo, não perco. E aí guardei super bem guardadinho mesmo, para não ter nenhum problema. E quando isso foi março de 2013, em novembro, mais ou menos, eu estava lá em, em Hong Kong trabalhando, e aí a minha secretária me ligou e falou, viu, por que você não troca aqueles bitcoins lá que a gente tem? Tem uma empresa ali em Tóquio que compra uma tal de Mt. Gox. Ah, tá, então beleza, vou lá ver qual é que é. E aí eu fui, pô, sentei lá com os dois franceses, o inglês dos caras ruim pra caramba, e o meu também não era lá essas coisas e tal. E aí a gente conversando ali, e aí eu falei pra ele, viu, tem esses bitcoins aí, cara, quero vender esse negócio, quanto que você paga? Ah, $1.100. Mas que francês desgraçado, velho.
o negócio vale 180 mil, o cara quer me enfiar 1.100. Porra, Magrão, pra cima de mim não, né? E aí eu falei para ele, eu falei assim, não, por 1.100 eu não vou vender, tá louco? O cara tem uma dívida comigo de 180 mil. Aí ele, não, não. 1,100 each. Fala de novo. Fala mais, né? Para tudo, velho. Como é que é? Como que um negócio que valia, assim, 180 mil dólares está me dizendo agora que vale 1 milhão e fumaça, que era a quantidade que eu tinha mais ou menos na época? E o cara falou, é isso aí. Eu falei, então não vou vender, tá louco? Eu quero comprar mais. E aí eu tinha na época ali, sei lá, 12 mil dólares comigo, peguei, entreguei para eles 12 mil dólares e comprei mais bitcoins. E aí fui entender como é que funcionava o negócio todo. Saí de lá direto para Argentina, porque estava tendo a primeira conferência latino-americana de criptomoeda. E, cara, vim entender e foi assim que eu entrei na área de criptomoeda. Acidental. Realmente acidental, tá? Você lembra quanto valia em março de 2013 que você falou agora? 170 dólares, mais ou menos. Tá bom. Então, uma boa quantidade. Você É, teve eu que lembro, eu vir. lembro, eu lembro a quantidade de bitcoins. Eu recebi Aham. 1.105 bitcoins. É basicamente o que o QBTC 11 da QR Asset tem hoje. Ah, então tá. Então é isso aí. É, Era o que eu, era o cara, que, foi era o que uma eu boa. recebi. Era o que eu recebi. E não devolveu no É uma final. boa forma de começar. Você sabe que em 2013 ou foi 14, não vou lembrar agora, Uhum, eu estava numa palestra num uhum, grupo de estudo desses liberais de faculdade e tal, uhum. e tinha dois caras que apresentaram uma palestra sobre anarcocapitalismo, explicando o que era, não sei o que falaram. E dentro disso eles estavam falando de Bitcoin, mas eu infelizmente não prestei atenção, igual você fez na época. Isso foi 12, 13, 14, enfim, por aí. Eu sei que estavam uns 20 dólares ali, mas eu não tive esse acidente, infelizmente, não. Olha, eu só entrei porque o cara insistiu demais, tá? E até o gerente, nosso gerente lá na época, o Nick, chegou para mim e falou assim: Cara, você aceita, velho? A minha comissão você pode pagar em Bitcoin também, porque ele tá mais interessado na comissão dele que qualquer outra coisa. E, cara, e ele insistiu, tá bom, vai, Nick, tá bom, cara, me dá. Aí, tá bom. Nunca devolvi o Bitcoin pro cara, né? Depois que eu entendi, liguei para ele de volta, Malcolm, relaxa aí, velho, também não precisa pagar não, tá tudo Tá bom. certo. Tá? Inclusive, quiser continuar pagando em Bitcoin, tamo dentro. Porra, É por- maravilha. curioso que é a primeira vez, os dois falaram aqui, a primeira vez que eu ouvi falar também no Prestei Atenção foi em 2014, se eu não me engano, estava na escola. E eu, moleque curioso, eu gostava de tecnologia, de esses assuntos. E eu baixava bastante filme e eu achava que, pô, era melhor baixar filme, livro, etc. Eu encontrava muito mais coisa, né, no Tor Browser, nas camadas lá. E eu vi que o pessoal, às vezes eu caía em umas páginas incomuns e eu vi que o pessoal pagava tudo em Bitcoin. Eu falei, tá louco, eu vim aqui, eu pensava, né, eu vim aqui baixar filme de graça, na minha época, né, enfim, baixar filme e música, sei o quê, não vim negociar nada do gênero, isso aí é moeda de bandido, nunca que eu vou comprar isso, né? Eu falei, isso aí, enfim, né, nem presta atenção. Mas, eu queria perguntar, Marcelo, sobre, cara, você falou que viajou bastante já, né? Você aí tá no mercado de cripto brasileiro desde o começo, né? Veio crescendo junto com o mercado, mas também viaja bastante a trabalho e também empreende lá fora. Eu queria te perguntar essas diferenças, né? O que você enxerga de diferente empreender aqui no Brasil, dentro do mercado cripto e lá fora, né? No exterior. Contar suas experiências sobre isso também. Cara, assim, né? Como eu falei, eu saí do Brasil em 2002 por causa da empresa de telecom. Conheço mais de 70 países, tá? Morei em mais de 15 diferentes. O que eu sempre tive problema foi com choque cultural. Nem todo mundo sabe dançar samba, inclusive eu, né? Então, e nem todo mundo tem essa diferença do brasileiro, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: uma vez eu dando uma palestra na Suíça, lá em Zug, eu disse o seguinte, eu dei o seguinte exemplo, né? Que a gente vê um brasileiro empreendendo, a gente vê um brasileiro
e um suíço. E o melhor caso de que eu dou para eles entenderem como é que funciona o brasileiro, né? Que a gente tem que se virar nos 30, porque aqui no Brasil é tudo difícil, você tem regulador, você tem vários tipos de impostos diferentes, né? Eu falei, mas para vocês terem uma ideia, eu dei um exemplo de caso muito claro. Então, imagina um carro que furou o pneu e o camarada tirou o pneu do carro, tirou ali para trocar, ele ia colocar o step, veio um carro, passou por cima dos parafusos, jogou todos os 4 parafusos longe. O que o suíço faz? Chama o guincho, porque não tem mais o parafuso para colocar na roda. O que o brasileiro faz? Bota a roda, tira um parafuso de cada uma das outras 3 e bora para frente. E vai rodar com aquele carro por mais um ano com 3 rodas em cada parafuso, cara. Então, esse é o melhor exemplo, né, do que a gente brasileiro, a gente é obrigado a fazer. Então, a gente olha para fora, para os outros países que eu já atuei, que eu já trabalhei, tá? A empresa de telecomunicações, apesar de não ter nenhuma participação mais, está lá na África do Sul. A gente tem a Digital Horizon, que é a nossa controladora, está em El Salvador, eu tenho participado lá. Então, os desafios que a gente tem no Brasil são grandes pra caramba, né? A gente tem vários impostos, várias leis, a gente tem um regulador que não é regulador, a gente tem um regulador que vai ser regulador que não tem uma regulamentação. Então, é sempre muito confuso, é muito complicado de você conseguir atender. E quando o teu produto é extremamente bom, né, ou a gente precisa de um sandbox bom, não tem um sandbox bom, ainda mais nessa área que a gente atua. Então, a gente tem uma série de problemas, até mesmo jurídico, né? A gente tem aí, é difícil, mas tem uma coisa que você tem que olhar pelo outro lado, que é o seguinte, e é um ditado que existe no mercado: se der certo no Brasil, dá certo em qualquer lugar do mundo. Então, se você consegue empreender aqui para fora, colega, você vai para lá já vacinado, você vai para você enfrenta qualquer país do mundo sem nenhum problema. Então, por que você vê grandes brasileiros fora, assim, sendo super bem? Então, o Edilson Osório, por exemplo, é o Original Mai. Porque a gente foi aqui no fogo mesmo. Então, é muito fácil para isso. Mas, é claro, da mesma maneira que é muito difícil de desenvolver, você também tem um outro lado que a gente tem que prestar atenção. Empreender no Brasil é complexo? Não é para amador, é para cara bom. Para o gringo vir empreender aqui, o que ele tem de benefício em relação a nós? Dinheiro. É o que ele tem de benefício. O brasileiro tem a criatividade, sabe como é que funciona e consegue se virar melhor do que o gringo. Então, o gringo ele vai ter que vir com dinheiro para contratar brasileiros para fazer para ele. Então, o empreendedor brasileiro versus o empreendedor estrangeiro para empreender um produto para brasileiro, ele sai na frente bonito, porque ele realmente conhece a nossa história e ele sabe o diferencial que é. É claro, para você levantar capital é mais difícil. Aí tem todo um bando de coisas de dificuldade. Mas o que te dá ao teu favor é oportunidade de negócio baseado na dificuldade que o mercado tem para novas startups ou para novas empresas de fora entrar no Brasil. Então, acho que esse é o principal ponto. Mas, é claro, quando você diz, ir para fora, você tem acesso a capital melhor, você tem regras mais bem definidas, você consegue ter um pouco mais de planejamento. Aqui no Brasil, já não é tão fácil assim ter esse planejamento todo. Então, o que eu vejo ao mesmo tempo que é difícil, mas a dificuldade, ela gera oportunidade para ti. Então, se você identificou que é difícil, que muita gente está falhando em empreender, é lá que você tem que empreender. É usar a criatividade que você tem para empreender naquela área, porque não tem pessoas disponíveis para fazer. Pessoal, pausa rápida para falar que esse episódio que você está assistindo é um oferecimento da Bipa, que é uma plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin. E se você ainda não conhece a plataforma da Bipa, você pode aí utilizar esse QR Code que está aqui no canto da tela e fazer o download do aplicativo. Ele é um aplicativo que te permite comprar e vender Bitcoin a partir de R$1 e você ainda pode ter saques via Lightning, reduzindo seus custos de transação. Basta utilizar o nosso cupom BT30 ou BLOCK30 e você vai ter ainda R$30 de cashback. E não espere e comece já a utilizar a plataforma da Bipa, a plataforma brasileira de compra e venda de Bitcoin. Agora vamos voltar lá para o episódio. Isso me lembra, tem um empresário brasileiro, meio chinês e tal, que os pais fugiram da época do Mao Tse Tung e hoje em dia tem uma petroquímica aqui no Brasil e ele sempre me fala, quando a gente troca uma ideia, que o chinês chega no Brasil com dinheiro e o Excel, né? Ele chega aqui dizendo,
1 hectare de terra custa 50 mil reais, eu vou comprar então 20 mil hectares, eu vou produzir tanto e vou exportar tanto para a China. Aí ele chega no Brasil, ele se depara com o fato de que não tem a infraestrutura para levar isso, falta mão de obra para cá, falta lidar com o político local, falta lidar com isso, com aquilo. Para o gringo é muito Excel e para a gente é a prática cotidiana, né? Então, você vai ter essa diferença cultural muito forte, pelo que eu estava entendendo aqui do que você está comentando. Mas eu acho que seria legal a gente continuar um pouco nessa sua trajetória. Você falou que chegou em 2013 no mercado cripto, no mercado de Bitcoin, né? Não sei qual dos dois você prefere, que a gente já fez muito papo aqui com o maximalista Bitcoiner, aí você fala de mercado cripto para englobar o Bitcoin, o cara já começa a ficar meio ofendido. Não. Bitcoin é Bitcoin, cripto é cripto. Não, para mim, eu não sou Bitcoin maximalista, eu tenho Bitcoin, defendo que o Bitcoin realmente é a moeda mesmo, mas eu entendo que tem um espacinho para todo mundo. Tá ótimo. Mas e acho que seria legal você dar uma sequência um pouco nessa trajetória e começar a comentar o que você acabou criando, o que você está nesses anos de 2013 para cá, para a gente fechar Legal. esse gap aí. Não, legal. Bom, como eu disse, né? Entrei em 2013 e, cara, eu fui lá para a Argentina para ver a LabitConf. E aí o primeiro mico da história, para aqueles que acham, né? O Celo já manjava tudo. Não, colega. Olha só, eu fui até a Argentina, cheguei na LabitConf em Buenos Aires, assisti outra, procurei o nome de um palestrante que eu queria assistir, que eu queria entender sobre Bitcoin. E nada. Chegando perto do final, cheguei, não lembro se foi pro Gabs, foi pro Diego, pro Rodolfo, não lembro para quem eu perguntei. Viu? Satoshi Nakamoto, cara, não vai palestrar? O cara inventou um negócio, como é que você faz uma conferência e não convida o cara que criou o negócio, cara? Os caras lá para mim deram risada, né? Falei, não, Marcelo, Satoshi Nakamoto, não, ninguém aqui vai ver o cara, ninguém aqui falou com o cara. Falei, porra, você tá de sacanagem comigo? Aí ele falou, não, aí me explicaram e tudo mais. Eu falei, não, agora vai dar certo. Porque se não tem uma cabeça para colocar arma, agora dá certo. Que com um grande problema que a gente vê, né, de hoje ali, de outras criptomoedas, como tu falou. Cara, por mais que o Vitalik seja um gênio, e apesar que a Ethereum, para mim, é uma das piores blockchain que existe, mas tem o seu lugar ao sol e é muito boa, né? No sentido de para o que ela está sendo feita. Em termos de funcionalidade, é muito ruim, tá? Mas para o que precisa, o que atende, tá aí, tá funcionando, ok. Então, você vê, mas é uma pessoa, a gente sabe quem é o cara que está por trás da Ethereum, a gente sabe quem é o cara que está por trás da Polygon, a gente sabe quem é o cara que está... mas a Monero, isso, aquilo. Cara, a gente sabe quem está por trás da Monero. Então, a gente sabe quem está por trás de tudo. Então, dá para colocar uma arma na cabeça. Dá para fazer alguma coisa. Contra o Bitcoin, vai fazer o quê? Vai chamar Ralph Finney e falar... Ralph Finney, a gente sabe que você é Satoshi Nakamoto, não vem com ondinha, não. Não dá. Porque nem mesmo o cara que era mais, na grande maioria das pessoas do mercado, acha que é ele, nem mais esse cara tá aqui, cara. Então, se esse cara, que poderia ser o cara, já não tá mais aqui com a gente. Então, é difícil você trazer. E aí a gente é realmente descentralizada, aonde não tem. Ninguém é dono dessa porra. Acabou. Simples assim. Né? Então, ali eu entendi que realmente funcionava. Quando eu entendi, eu falei, agora vamos debruçar em cima do negócio. Eu já estava de saída da empresa de telecom mesmo, já tinha vendido as minhas ações lá para os caras. Falei, meu, toca essa porra aí que eu quero agora é nisso aqui. Aí mudei da África do Sul para o Brasil, vim para Florianópolis, por conta de que eu queria minerar Bitcoin. E naquela época, minerar Bitcoin, coleguinha, era com placa de vídeo, tá? Não era ASIC, nada disso. Primeira coisa que eu fiz foi até a China, comprei um lote de 5 mil placas de vídeo. Assim, pau! Comprei placa de vídeo, fui para o Paraguai, para a Cidade do Leste, e comecei a empreender ali, montar uma planta de mineração a nível industrial. Porque quem que minerava Bitcoin? Era 3 caras aqui, 2 caras ali, o carinha lá nos Estados Unidos, no porão da casa dele. Olha, eu tenho X placas de vídeo minerando. Meu irmão, se é para minerar essa porra, vamos colocar 5 mil placas de vídeo logo. Entendeu? Então, foi nessa linha que quando eu cheguei na AMD para comprar, fui para Taiwan para comprar, tipo, os caras falaram, viu, na Safari, falei, meu, preciso de 5 mil placas de vídeo. Os caras, você é uma produtora de cinema? Não, não sou. É placa de vídeo normal. Mas o que você faz? Cara, não interessa. Vocês têm a placa de vídeo para vender ou não?
Os caras, beleza, vai demorar um pouco. Tá bom, beleza, quanto tempo vocês precisam? 60 dias. Pau. 90 dias depois chegou as placas de vídeo. Então, minerando já escala industrial. E dali eu falei, tá, mas tô minerando Bitcoin. E agora? Faz o que com essa merda? Vamos vender no mercado nacional. Liguei pro André Horta na época, o André, beleza, como é que faz? O André nem me deu tanta bola assim, o Rodrigo Batista nem me deu tanta bola assim, e acabou os caras do mercado, tá? André Horta e Rodrigo Batista. Aí tinha o louco do Alex Ferreira, aí tinha uma advogada, a advogada Helena Margarido, tinha o cara que escreveu o livro e acabou o mercado, coleguinha. Acabou. Era esse aí o mercado, eram essas pessoas do mercado. Então, eu comprava Bitcoin lá na Bitcoin to You, vendia no mercado Bitcoin para tentar entender como essa merda funcionava. E aí os guris da Foxbit na época, o Canhada, o Guto, toda uma moçada ali, o Rodrigo, estavam querendo, porra, mas não tem grana para colocar, para subir a plataforma. Eu falei, o seguinte, eu boto dinheiro para a gente subir essa plataforma e eu vou ficar manipulando o Bitcoin. Né? E aí tem até uma outra história que naquela época a Bitfinex era pequenininha, cara. A Bitfinex, ela espelhava o order book da Bitstamp. E aí eu ficava fazendo arbitragem, até que um dia o pessoal da Bitfinex falou, ô, Marcelo, você quer vir aqui conversar com a gente dá um pedaço aqui da Bitfinex? Não, cara, porra, a Foxbit tá aqui do lado, já tô colocando. Cara, valeu, obrigado. Pois é, eu fiz essa cagada, né? Eu fiz essa cagada. Isso. Pode ir, tá bom? Aí, beleza, porra. Lamentos. Pra fazer o quê, né? Acontece, né? Acontece. Aí, Foxbit, né, tal, Canhada, os meninos ali, eu comprava perdendo dinheiro na Bitcoin to You e vendia na Foxbit só para gerar tráfego para os caras, só para entender como é que funcionava. E outra, no final do dia, meu irmão, tava minerando, então aparecia Bitcoins ali pra gente, né? Então, e ali, aí veio os ASICs, a gente foi aumentando a planta e aquilo tal, até que eu falei, bom, cara, mesmo assim, velho, esse negócio de criar uma conta é muito complicado. Porra, é muito difícil para o usuário fazer trade, é muito difícil para o usuário comprar isso. Tem que ser um negócio muito mais fácil. Chega os caras da Foxbit e falei, ó, galera, vou desenvolver algo novo, algo diferente, boa sorte para vocês. A grana que eu coloquei, eu acho que vocês já conseguem me devolver, porque vocês já estão gerando volume aí, só me devolve a grana que eu pus, serviu como aprendizado para mim, nossa amizade continua, fechou? Fechou. Não pedi nada a mais daquilo da grana que tinha colocado. Trouxe o Safir e Félix para trabalhar comigo, porque eu precisava centrar nisso e no que eu ia desenvolver. Né? Aí o Safiri trabalhava na Coinverse, e aí o Safiri chegou para mim e falou, pô, Marcelo, para eu assumir, cara, eu tenho aqui um contrato de vesting com a Coinverse. E a Coinverse era a única empresa do Brasil que pagava boleto bancário com Bitcoin e tinha um caixa ATM de Bitcoin. Aí eu fui falar com o chefe do Safiri, né, para entender como era a operação. O Safiri falou, cara, a única maneira de eu trabalhar contigo, que para mim o Safiri era um dos melhores e continua sendo um dos melhores profissionais do mercado nacional. E aí eu falei pro Safiri, mas eu preciso de você, Safiri. Você é o cara mais bom para estar aqui. E aí o Safiri falou, cara, a única forma que eu vejo é tu comprar a Coinverse. Tá bom, então. Aí liguei pro Ryan e falei, Ryan, quanto que é pelo lojinha? Aí a gente acertou os valores e tal. Aí o cara, puta, você tá interessado? Realmente, porra, vai ser legal tu ter o caixa TM, o boleto. Falei, cara, não quero nada disso não, velho. Eu quero Safiri, meu irmão. O melhor ativo da empresa é o teu cara aí. E aí trouxe o caixa eletrônico, trouxe essa tecnologia e o Safiri veio e aí eu fui desenvolver, até então fui desenvolver a CoinBR. E aí por quê? Porque eu queria uma carteira, naquela época de criptomoeda, tinha Green Wallet, que era o código source deles era aberto, eu peguei aquele código-fonte, melhorei o código-fonte do que tinha ali para fazer uma carteira bem legal, aonde o usuário era dono da chave privada, era muito legal, eu deixei muito mais fácil e conseguia fazer o cara pagar o boleto direto da carteira. Então, já estava indo nesse caminho de fazer conectar o usuário ao sistema financeiro tradicional. Ele pagava boleto, entrava com valor na carteira, usando arquivo de lote. Então, eu estava indo nessa pegada. Até que uns caras, uma venture capital de fora, falou, então, lá em 2017, e já estamos já em 2017, os caras falaram, ó, quer escalar? Pô, quero. Quanto de grana você quer? Tanto. Então tá aqui a grana para escalar. Escala aí porque tem futuro. E aí, pô, comecei a escalar, vendi a tecnologia, fiz um acordo para ficar na empresa até 2022, eram 5 anos, porque depois eu ia sair fora,
né? E aí cometi o meu primeiro erro, que foi o quê? Os caras falaram para mim, não, tem que mudar para a custódia ser na plataforma. E eu aceitei. Segundo erro da minha vida na área de blockchain. Aceitei. Não deveria, eu deveria ter seguido ali a minha essência. Meu irmão, chave privada tem que estar do usuário. Deveria, mas não, né? Os clink de cifrão falou mais alto e aí o Rossello sucumbiu a isso aí. Então tá bom, então vamos migrar essa porra toda para cá. Foi o pior erro, assim, para mim, não ter participado da Bitfinex, não ter aceitado ali conversar com os caras, para mim não foi nada comparado a esse de ter mudado a minha essência por questões financeiras. Simples assim. E aí chegou um momento que era muita coisa dessa Venture Capital, os caras exigiam demais, e era o meu nome toda hora, era o meu rosto toda hora ali. Chegou uma hora que eu falei, meu, chega dessa porra, não mais, não mais. E ainda foi uma época que criou um monte de problemas, né? Porque eu tinha apresentado os caras para Atlas Quantum, eu mesmo tinha criptomoeda lá na Atlas Quantum, e a situação já não estava muito boa por conta disso, né? E os caras impondo um monte de coisa. Eu falei, que sabe uma coisa, bicho? Ou é do meu jeito, ou eu tô fora. Cara, beleza, então. Foi bom enquanto durou, Rossello. Você tá fora. Assim, pau. Durou 30 segundos a reunião, os caras. E aí eu falei, bom, então tá, vou sair fora. Aí, tanto que tá, não posso falar muita coisa, porque tem um processo rodando em Hong Kong, tem sigilo, uma merda toda. E aí eu saí fora. Falei, tinha uma cláusula lá que eu tinha que ficar, eu saí antes do tempo, eu saí no comecinho de 2021, e aí tinha uma cláusula lá que estava falando que eu não podia, aliás, 2020, comecinho de 2020, não podia trabalhar em lugar nenhum relacionado à criptomoeda, e aí mesmo eu vou discutir isso na justiça, né? E fui discutir na justiça, e aí em 2021 eu fundei a SmartPay, lá que estava em El Salvador, a pedido, né, da própria Bitfinex de novo, a gente se encontrou lá de novo, e dessa vez eles perguntaram, Rossello, rola a gente operar no Brasil? Você consegue fazer alguma coisa para nós? E eu falei, ó, cara, dá, eu acho que dá para fazer um bridge muito legal, uma ponte bem interessante para vocês continuarem onde vocês estão. Afinal, se a gente analisar o mercado, o SDT é a porta de entrada de uma maioria de empresas de criptomoeda. Todo mundo tem um SDT. Então eu falei, cara, mantém tudo o SDT, o order book em um SDT, até porque se você pegar um order book BRL versus Bitcoin e o SDT versus Bitcoin, é gigantesco, é muito maior. Então eu falei para eles, ó, deixa assim, e vamos nessa linha de fazer o usuário converter reais para o USDT e o USDT para reais quando ele bem entender, tá? E vamos nesta pegada. E o cara falou, porra, legal. Quanto tempo você fazer um MVP? 3 dias. Cara, não, pô, falando sério, pô, 3 dias. Não, cara, 3 dias tá pronto o MVP. Bora lá. Os caras, tá de sacanagem. Então tá bom, daqui 3 dias a gente se fala. 3 dias depois subiu o MVP, conectei a porra toda, fiz ali. Cheguei pros caras e falei, ó, vamos testar. Da minha conta corrente, ó, mandei aqui para a chave Pix, PIN, apareceu o SDT lá na plataforma da Bitfinex, viu? Funciona. Vamos fazer o processo inverso? Ó, vamos mandar para cá, viu? Da minha conta, tudo certinho, menos de 20 segundos de velocidade. O cara fala, cara, a gente achou muito legal. Então tá bom, então bora. Vamos nessa. Então tá, quanto tempo vocês precisam para a gente poder fazer a gente, né, colocar o negócio em prática? Aí eu falei, não, me fala você, Rossello, quanto tempo você acha que você vai conseguir ali para você realmente subir? Ah, me dá 3 meses, tá tudo pronto. Isso foi em dezembro de 2021. Quando foi em março de 2022, falei, e aí, galera, tô pronto. A gente precisa de mais alguns meses. Como assim? Aí a Bitfinex falou, não, a gente precisa de pelo menos mais uns 7, 8 meses para poder fazer tudo aqui. Falei, porra. Então, tá, vou arrumar alguma coisa com a tecnologia, então. Vou começar a ofertar no mercado a tecnologia. Enquanto vocês vão resolvendo, eu vou buscar novos clientes no mercado para eu poder seguir aqui. E aí, a gente descobriu que a tecnologia, que a gente até deu um nome nela, a gente criou um mecanismo chamado Swapix, pode ser usado para uma cacetada de empresas, para um monte de gente que precisa converter real para o STT para real. E a gente começou a ir atuar com esses caras. Meu, o que tu precisa e tal? E nenhum deles tem prioridade que a Bitfinex tem. Nenhum deles tem por exemplo, o valor, o percentual que a Bitfinex tem. Então, a Bitfinex está protegida. Assim que subir a plataforma para a Bitfinex, ele vai ter o melhor preço, mais rápido e tecnologia de ponta. Os outros caras tá usando, sei lá, que nem eu falo para todo mundo, é que nem a Mercedes na Fórmula 1. A Mercedes usa no carro dela o melhor motor. O motor do ano passado vai para os outros competidores. A mesma coisa está acontecendo aqui.
Quando a Bitfinex subir, ela está com o motor mais novo, os outros caras vão usar o motor antigo. Então, o motor Swapix a gente começou a ver que pode ser usado para um monte de coisa. E aí, por fim, né, a gente viu que o Swapix era extremamente poderoso, esse mecanismo que nós criamos a nossa própria carteira, que é a Truther. Por quê? A gente via que as carteiras que estavam no mercado, cara, até atende, mas sempre tinha algo que precisava que não tinha. Sempre tinha alguma coisa, não era rápida, não era veloz, não tinha o campo de mensagem, não tinha isso, não tinha aquilo, sempre tinha alguma coisa que estava faltando. Então, quer saber uma coisa? Vamos fazer a nossa, usando o nosso mecanismo. Aí eu fui lá e peguei todas as cagadas que eu fiz na vida, escrevi na lousa e falei, não cometer de novo, né? Primeira coisa que tinha, chave privada. Your key, your coins and your fucking problem. Então, ao invés de ser not your keys, not your coins, eu prefiro a minha versão, que é your keys, your coins and your fucking problem. Então, a primeira coisa que eu olhei foi justamente isso. Como é que eu vou resolver essa questão? O usuário tem que ter a chave privada dele e, quando ele quiser acessar o sistema financeiro nacional, eu abro a imigração para ele, carimbo, pagou, tchau. Eu não vou ficar com essa criptomoeda mais de 30 segundos. Jamais. Ou eu nunca vou ficar com dinheiro mais do que 30 segundos. Então, eu tinha que criar esse mecanismo e a gente já tinha tecnologia para fazer isso. Então, sem brincadeira, na lousa do meu escritório eu escrevi: nunca mais armazenar a chave privada de ninguém. Está escrito lá na lousa. Esse era o primeiro fundamento que eu tinha. O segundo fundamento que eu tinha, que me incomoda demais, e eu garanto que vocês já passaram por isso, tem aquele negócio que é pagar em USDT, né? Um site ou qualquer coisa. Aí você está lá com o USDT na rede, sei lá, da Tron, da Polygon, Ethereum. E aí você fala, pô, legal, tem um USDT que vou comprar. Aí tu não tem o gas. Tu esqueceu que precisa do diabo do TRX, do ETH, da Matic. Puta, não tem. Aí eu vou dar o exemplo da Matic, que é o que eu mais gosto de usar, né? E a gente roda em cima da Matic. Aí você fala, cara, eu preciso pagar um negócio aqui de $400, preciso de Matic. Puta, não tem Matic, tem que comprar Matic. Né? Muitos já começam a fazer o primeiro erro. Ah, mas na minha carteira tem swap. Vou fazer o swap? Então, se você não tem Matic, você não faz swap, tá? Então, o que ele falou? Próximo passo, então. Puta, não deu certo. Próximo passo. Vou comprar Matic. Vou na exchange, fazer o meu cadastro, KYC gigantesco de coisas que você precisa para comprar Matic. Valor mínimo para comprar Matic, R$100. Aí você vai lá e manda R$100. Aí você fala, pá, comprei Matic, agora vou transferir Matic. Tem alguma exchange que você vai descobrir. Para você sacar Matic, o valor mínimo é R$100. Pô, tem 99. Puta que pariu. Lá vai eu mandar mais 100. Aí você foi lá e mandou. Aí você saca, finalmente. Vou sacar Matic. Quando tu vai sacar Matic, você sacou lá o equivalente a R$200 quase de Matic. Você precisa de 3 centavos para fazer a transação. Parabéns. Agora você pega aquele bando de Matic, né? Certo? Porque você vai usar de novo daqui a um mês. A não ser que você seja, né? Quero usar como investimento, aí você deixa o Matic guardado. É um bom investimento, inclusive, diga-se de passagem. Então você pode... Você vai ficar com esses R$200 ou R$199,97. Aí depois você vai vender de novo na exchange, que você não precisa mais. Aí para sacar tem um valor mínimo para sacar. Não? É uma beleza, né? Uma beleza. Aí a gente, baseado nisso que você falou, né, Felipe? Aí a gente diz o seguinte: não, criptomoeda, meu, não tem que ter banco. Cara, o aplicativo do banco é bem mais barbada, velho. Você vai lá, lê o QR Code e paga. Acabou, colega. Você saca o dinheiro e não tem. Até tem a taxa, que é alta pra caralho, mas você nem vê, né? Aí você está querendo dizer que, olha, a gente vai quebrar o sistema financeiro. Se for esses aplicativos que tem no mercado, vai precisar de 100 anos para quebrar o mercado financeiro, colega. Porque eu falo para todo mundo, tanto é que já me perguntaram várias vezes o que eu acho, né? Dos que a gente tem de criptomoedas, os aplicativos que a gente tem, as DeFis, as exchanges. A interface é uma bosta, é uma merda. É a pior interface de um aplicativo que a gente possa ver. É um aplicativo de carteira de criptomoeda. É terrível, é ruim. A pessoa não consegue usar 24 palavras, 12 palavras, mnemônico. Cara, é muito confuso. As pessoas não vão ver. Então, isso foram outras coisas que eu anotei, que eu tinha que resolver. E aí eu fui lá e resolvi. O usuário que tem a Truther,
Ele é dono da chave privada, então, tique. Não tem que ter o diabo do gas para transacionar. Tique. Ser fácil para qualquer um utilizar. Tique. E aí, fácil para qualquer um utilizar, o que eu determinei ali na hora que a gente conversando com a equipe foi assim: olha só, quem vai usar o nosso aplicativo é um cearense que nasceu em Dubai, que só escreve em hebraico e só lê em chinês. Ou seja, ele nem português sabe. Então, esse cara, se ele não conseguir usar o aplicativo, detalhe, esse cearense tem 90 anos de idade. Então, se ele não conseguir usar o aplicativo, não serve. A gente tem que fazer um aplicativo que não precise ler. O cara olhou, ele tá lá. Por exemplo, nesse aplicativo que nós estamos usando aqui para gravar, tem ali, né, o botãozinho do microfone, tem da câmera. Se a gente tirasse o escrito silenciar, parar a câmera, se a gente tirasse o configurações, o apresentar, a gente ia entender que é. Como muitos aplicativos têm. E o melhor de tudo, quando você entra no seu carro, tá escrito buzina? Não, não tá. Tem um símbolo da buzina. Não tá escrito acelerador, mas tu sabe que ali é o acelerador, porque alguém fez o padrão de mercado. Alguém criou esses padrões. Então, o que eu pensei foi, vou desenvolver uma carteira aonde eu vou criar um novo padrão de mercado. Aonde o camarada vai olhar aquele símbolo, menos. Porra, menos só pode ser sacar, né, cara? Mais só pode ser adicionar. Então, a gente realmente está criando todo um mecanismo em cima dela, justamente da carteira para ser. Então, hoje, quais são? A gente tem 2 produtos, a SmartPay tem 2 produtos no mercado. Eu usei todo o meu expertise e principalmente as cagadas que eu fiz no passado para criar esses 2 produtos novos. Um que é o Swapix, que você consegue acessar através de usdt.com.vc, que é voltado para empresas ou para pessoas que querem uma troca rápida entre um e o outro, e a Truther, que é uma carteira que foi criada para o usuário, independente se ele é brasileiro, se ele é cearense, se ele é britânico, não aceitamos americanos por questões de contrato com a Tether, tá? Então, a gente criou para o estrangeiro que quer vir ao Brasil e quer pagar a cervejinha com o USDT. Ou, em breve, Bitcoin na Lightning também, porque a gente está colocando Bitcoin na Lightning para esse usuário poder utilizar. Então, basicamente, a gente tem esses 2 produtos e a gente atua hoje nessa linha. E a gente focou numa única coisa: converter reais em USDT, USDT em reais, em menos de 30 segundos. Se a transação falhar, dinheiro volta ou a criptomoeda volta. Nós não dormimos com o dinheiro de ninguém. Eu estava lembrando agora de uma thread no Twitter em que alguns americanos, gringos em geral, estavam comentando sobre o Brasil, né? Tipo, o cara não conseguia comprar no iFood porque ele precisava do CPF dele ou precisava de alguma coisa muito... E o Brasil é um país que a gente se orgulha de receber bem as pessoas, mas a gente tem uma burocracia para a imigração que é complicadíssima, né? E sabe o que a gente escuta? Não, o Brasil é um país... a gente está olhando para a globalização. Ah, é? Vê se o argentino consegue abrir uma conta no Brasil. O cara chegou no aeroporto num domingão, segunda-feira, 10 horas da manhã, ele foi no banco. Queria abrir uma conta? Não tem CPF. Não, CPF, tem que ter o RG, tem que ter comprovante de endereço. Pois é. Tudo, né? Pois Mas acho que o Léo tinha uma outra questão em torno disso. Então, eu ia comentar também, só para também arrumar a raiz, que somado essa hospitalidade aí, né, só que não do brasileiro nesse sentido, com a usabilidade, o design das aplicações de cripto, é uma combinação trágica, né? Você estava comentando isso de colocar gas na carteira para poder fazer uma transação. Um passo antes disso, né? Você vai fazer a transação, você pega o endereço, tudo bem, agora tem os Ethereum Name Service, tudo mais, mas a pessoa às vezes não tem. Para fazer uma transação, tem que escrever o nome dos filhos do Elon Musk, né? OXYEH. Aí vai aparecer lá a taxa de gás, você quer a média. Aí você fala, cara, como assim? Eu quero pagar menos. Não, se você pagar menos, quer dizer que o bloco, a altura do bloco pode variar. Você no pool não vai ser tão priorizado. Fala, pool, como assim? Validador, o que está acontecendo?
enfim, é uma coisa, né? É muito ruim isso. E eu tava para te perguntar exatamente sobre isso. Você comentou que é muito mais fácil, né, no mercado tradicional, que se construir vai demorar anos, né, para a gente disruptar no mercado tradicional. Então, eu queria te perguntar, você vê o Drex e o Pix, todas essas tecnologias que o Banco Central vem, do Brasil, nesse caso, vem criando como um aliado ou como um concorrente, né? Porque aliado no sentido de fazer essa ponte, esse swapix, né, no caso, ou como até um concorrente, porque, pô, se é tão bom assim, por que eu vou para cripto, entendeu? Como que você enxerga essa tecnologia tradicional? Cara, eu acho que ao mesmo tempo que é um aliado, porque vai ajudar a popularizar mais as criptomoedas, né? Eu mesmo já escutei algumas pessoas dizendo, pô, esse negócio de criptomoeda, né? Vocês copiaram aquele negócio do QR Code do Pix. Oi? Como assim? Não, porque agora para pagar ali do Pix tem um QR Code e criptomoeda os caras copiaram. Não é bem assim, né? Primeiro foi blockchain que veio com essas questões. E o QR Code já existe há muitos anos, mas é só uma maneira que foi encontrada de facilitar para o camarada ler. Mas a blockchain começou com esse tipo de coisa, não foi, né, o contrário. Então, eu acabo, mas eu vejo como o quê? Como uma popularização. Então, a gente olha ali, o próprio Pix, porra, é recorde em cima de recorde, recorde em cima de recorde, né? Batendo cartão de crédito, batendo o número de transações, volume diário, volume mensal. Então, isso é muito legal, porque tornou mais fácil, né, para o usuário. Ele sabe que ele vai lá na maquininha, gera um QR Code, do aplicativo bancário ele lê aquele QR Code e paga. Se você está dizendo assim, ó, com cripto é igual, tá? Quando você vê uma maquininha de cripto, e você, eu quero pagar em Bitcoin na Lightning, é um QR Code igual e uma carteira que você paga. O único problema é que para você criar a carteira, né, imagina chegar para minha mãe e falar assim, mãe, baixa aí a carteira da SafePal, por exemplo, ou baixa a BetaMask, e aí vai pedir para a senhora ler 12 palavras. Ela vai falar assim, eu mal decorei 6 números, menino. Tu quer que eu decore 12 palavras? Tá ficando louco, bicho? Então, quer dizer, é mais difícil, né? Então, porém, populariza muito mais. E aí, no quesito concorrência, eu olho assim, é um concorrente, sim, vale a pena ver esse concorrente, mas eu sempre falo para as pessoas o seguinte, vamos lá, vamos olhar para o nosso dia a dia, vamos olhar para o que acontece no dia a dia, principalmente no Brasil. Eu acho que muita gente experimentou a telefonia estatal. E muita gente agora está vendo a telefonia privada. Qual é melhor? A privada. Porque a privada, se você fizer merda, você perde mercado. O CEO é mandado embora. Na estatal, o CEO da estatal é pego pelo filho do presidente do Congresso, ou senador, Se né? bem que o governo está louco para mandar o CEO do Banco Central embora, né? Mas não consegue, não Mas não consegue. consegue, vai ter que engolir o camarada pelo menos até dezembro do ano que vem, né? Então, fora esse tipo de coisa que tem regras de mandato, né? Agora, por exemplo, o cara do Correios fez merda, não dá para tirar o cara do Correios de lá. Se o cara da FedEx no Brasil, da DHL, fizer merda, coleguinha, perde o emprego no dia seguinte, bicho. E não precisa fazer muita merda, basta ele ir lá no Twitter e falar alguma asneira. O único que pode falar asneira no Twitter é o Elon Musk, porque ele é dono da porra do Twitter, né? Então ele pode falar o quanto ele quiser, né? Então, é isso aí. Agora, de uma estatal, não vai. E a estatal, ela é mais morosa, porque ela não tem um concorrente. E algumas estatais ainda têm a questão até mesmo de segurança de emprego. O cara tá ali 9 da manhã, 5 da tarde, tchau, né? E não tem uma competição. Uma privada tem. Então, vamos lá. Dinheiro estatal, Drex, ou o Pix, né, o real, versus uma stablecoin que seja, a gente criou a nossa stablecoin, o virtual, que é o VRL, então real do governo, virtual, Smart Pay. Tá? Então, para pagar no mundo virtual, você usa virtual, pagar no mundo real, você usa o real. Ou o SDT é privado, tá certo? Aonde se eu fizer besteira, o cara da BRL, os meninos da Transfero, um abraço pra galera lá, são meus parceirão, muito amigo meu, tal. A BRL pode falar, a gente é melhor, a gente está concorrendo. Então, se no caso da USDT fizer alguma besteira, a outra lá dos Estados Unidos, a Circle, com a moeda deles, pode ir lá também e tomar o mercado. Então, tem uma competição braba aí, né? Não dá para fazer besteira, tá? Então, o fato de você ter a moeda privada e a moeda estatal, isso acaba gerando uma competição e como ponto de referência para comparar.
Eu prefiro usar uma stablecoin com paridade no real ou eu prefiro usar o Drex? Bom, o Alexandre de Moraes congela qual? O Alexandre de Moraes congela o Drex. Bom, então um ponto negativo aqui. Mas a smart contract, dependendo como for, né? Dependendo como for a stablecoin, se no smart contract tiver lá um mecanismo de blacklist, tiver um mecanismo de stop no contrato e a empresa emissora for brasileira, Xandão mete a caneta e diz assim: ô Rossello, ou para o contrato ou vai vir aqui para a Papuda. Pode ser que eu vou fazer mais dinheiro na Papuda, mas tudo bem. Bom, enfim. Mas ele é uma empresa brasileira, eu tenho que cumprir uma ordem judicial, tá certo? Se dependendo do contrato. E se é uma empresa de fora que emitiu? O SDT. Xandão vai lá e vai falar: bom, essa stablecoin aí de fora não pode mais circular. Boa sorte, Xandão, porque aí não vai, né? A não ser que o país de lá tome a ação de fazer isso, e tem que ter no smart contract, como não tem regra ainda definindo isso. Então, realmente essas transações, essas comparações que eu acabei de fazer, são justamente, você sempre tem um ponto negativo de um lado, ponto positivo do outro. Quando a gente olha na questão, é uma criptomoeda regulada, tá, então eu sei que se alguém sequestrar minha mulher, alguém sequestrar minha família, eu consigo ir no judiciário pedir para bloquear esse contrato. Consigo fazer um rastreamento, uma série de coisas. Então, a gente sempre tem os dois mundos que a gente tem que olhar. Quando a gente olha no quesito quem é o dono do negócio, eu prefiro o privado, porque o privado eu consigo processar e, dependendo como for, eu ganho um processo. Vai lá e processa o Drex, colega, que eu quero ver se tu ganhar. Entendeu? Então, realmente tem coisas prós e contras que você tem que sempre pôr na balança. Dá para os dois conviver no mercado? Sem dúvida nenhuma. E eu acho muito bom que tenha os dois, para que os usuários possam comparar em termos de performance, velocidade e usabilidade de cada um. Sim. Eu acho que para a maioria das pessoas essa ideia de que, eu sei onde esse cara trabalha, eu posso ir lá no escritório dele, botar o dedo na cara, isso faz uma diferença grande, né? Faz uma diferença boa. Mas você tem no Brasil a ideia de criar um Pix internacional, né? Uma das ideias do Banco Central que permita a convertibilidade da moeda brasileira, que basicamente você já está muito à frente disso, né? Você já dão essa solução muito antes do Banco Central, né? Então, exato. Isso que tu falou é bem legal, até porque assim, né? Eu tive num evento lá em Brasília e conversando com o pessoal ali, tá? Alguém do Banco Central falou: sabe, o que é isso aí que tá fazendo ali, cara? Eu vi Pix na Argentina. Eu falei: pois é, Pix na Argentina. Então, um camarada vai para a Argentina, lá com o seu aplicativo lá da Caixa tem, né? Que tem um Pix rodando ali dentro, e falou: quero comprar esse vinho aí. Aí o hermano, que bueno, são 50 reais. 50 reais, eu puedo pagar em Pix? Sim, pode pagar em Pix, acá está, o QR Code, sim, você envia Pix. Então, o brasileiro está pagando, tanto que os argentinos já estão colocando o preço em real, né? Porque ele pode colocar o preço em peso, só que ele tem que ficar mudando a cada hora, ir lá e rabiscar e colocar um preço novo, se ele colocar em peso. Ele pode colocar em dólar ou ele pode colocar em real. Talvez o real ele troca o preço a cada um mês. Em dólar, talvez a cada 6 meses, né? O em peso a cada 60 minutos. Então, isso, para ele já deixa o preço. Para quê? Até para que o brasileiro nem faça conta. Porque se o brasileiro fizer conta, lascou. Ele não compra. Então é melhor que ele não faça conta. Então deixa o brasileiro assim, dá para o brasileiro, quanto custa? 50. Porque o brasileiro vai fazer o quê? Esse vinho no Brasil custa 150. Aqui está custando 50. Que se lasque o valor que tá. Ele vai comprar o vinho, acabou. Não quer saber se o dólar é esse preço ou aquele preço, é azul, é roxo, cor-de-rosa, amarelo, laranja. Ele vai pagar o vinho por 50 pila e tchau. Acabou. E aí ele faz o quê? Com a Caixa tem, ele lê o QR Code, paga o Pix, recebe instantaneamente 1 centavo de volta na conta dele, com todo o detalhamento da transação, porque ele está comprando o SDT e está autorizando esse USDT ir para o lojista. Então, instantâneo. Se ele falar, não, isso aqui não, ele pode automaticamente, se ele automaticamente devolver 1 centavo para nós, a gente cancela a transação de USDT para o camarada ali, devolve o dinheiro dele. Então, a gente já criou um mecanismo, justamente falou, por que esse R$1 aqui? Lá está escrito, bonitão. Não, cancela. Se ele cancelou, o mecanismo do Pix consegue mandar esse Pix de volta. Se o cliente me devolver 1 centavo, é porque ele não quer confirmar a transação, logo eu seguro, não pago o lojista. Se não fez isso,
pum, o lojista recebe o STT e tá valendo, né? Então, realmente, a gente fez muito bem feito essa amarração. Para o lojista na Argentina, cara, tá sendo lindo e maravilhoso. Esse processo leva o quê? 10, 15, 20 segundos no máximo, e ele já recebe o SDT ali na carteira dele, sem ter que passar por um banco central, sem ter que passar por um regulador, sem ter que... nada. Então, ele consegue atender mais brasileiros mais rápido. Então, em qualquer lugar do mundo que queira atender um brasileiro e queira receber Pix, basta aceitar, usar a nossa aplicação, você vai receber um STT. Tá, mas e o STT? Eu faço o quê? Bom, é aceito em mais de 600 corretoras ao redor do mundo, mais de 150 países. Você pode fazer o que você bem entender. Ah, mas eu queria já mandar direto para um banco que aceite. Manda para a Chapo Bank. A Chapo é um banco de Gibraltar, que tem inclusive um cartão de débito internacional, Mastercard, que carrega o saldo que tu tem. E, inclusive, você pode fazer wire transfer. E, inclusive, você pode fazer SEPA. E, inclusive, você pode sacar no caixa eletrônico. Tá, então eu posso ter um banco que carrega a minha conta em um STT direto? Sim, exatamente. Isso. Então, imagina para o argentino como é isso, para qualquer outro país do mundo que consiga. Porque aí agora ele tem, essa é a parte mais legal para eu finalizar até, da questão do Pix internacional, é muito legal, por exemplo, o cara, sei lá, um lugar que vai bastante brasileiro, muito brasileiro, Bariloche, e a gente estão usando lá em Bariloche, tem toda uma campanha brasileiro pagar tudo em Bariloche com Pix. Pro cara de Bariloche é o ouro isso, cara. O brasileiro tá pagando com o saldo que ele tem na conta dele. Minha única preocupação é que tem um departamento do governo que não está recebendo. 5,38 quando você usa o seu cartãozinho de crédito lá fora. Essa é a preocupação que eu tenho. O famoso IOF. Me lembra, você estava falando da Argentina, agora eu me lembro de um outro cara também no Twitter falando de quando ele foi tomar um café em Beirute, lá no Líbano. Ele chegou no café 10 horas da manhã e saiu 12h30, e na conta que ele recebeu estava o preço original, mais a correção pela inflação e o valor final. É dureza, né? Meio bizarro. Mas deixa eu... Só para concluir, né? E é muito legal essa história do brasileiro poder gastar o Pix dele lá fora, porque ele está pagando em real dentro do Brasil, a gente está atendendo todas as regulamentações brasileiras, ele comprou o STT, a gente emite nota fiscal, a gente cobrou o percentual, a gente pagou imposto sobre o percentual. Então, toda essa parte legal do negócio foi feita, né? Tudo 100% correto. E aí, isso é uma coisa que os reguladores vão ter que começar a se adaptar, né? As grandes inovações, elas vêm sem regulamentação. A regulamentação ela vai vir depois. Então, vão ter que descobrir como é que vai fazer para resolver. E agora tu imagina os sites de aposta com essa regulamentação sobre gambling no Brasil, que não querem vir para o Brasil, vão poder se beneficiar de uma tecnologia como essa. Galera, uma pausa rápida aqui para perguntar se você já utiliza, se você já é um leitor da nossa newsletter Block Insider. Isso mesmo, o mesmo nome dos nossos programas aqui no YouTube também é o nome da nossa newsletter principal lá do Block Trends, que é uma newsletter que sai semanalmente aí com vários assuntos sobre Bitcoin, criptoeconomia, sobre mercado global, macroeconomia, etc. E essa newsletter é bastante importante para você acompanhar todos os movimentos do mercado. Então eu vou deixar um link aqui abaixo na descrição, onde você pode se cadastrar gratuitamente e receber esses conteúdos no seu e-mail toda semana. Valeu? Agora vamos voltar lá para o episódio. Então, eu queria puxar um negócio aqui que a gente deixou passar, mas uma coisa que me chamou a atenção, de novo, como você está há muito tempo, desde o começo desse mercado, mais do que 99% dessa maioria dos brasileiros está nesse mercado, mais tempo, né, do que 99%. Eu queria saber sobre essa questão que você comentou da Atlas, você tinha dinheiro na Atlas e de outras histórias bizarras, assim, no sentido de, o que né, você acompanhou de histórias bizarras e curiosas desse mercado? Porque na época também, hoje em dia, assim, o pessoal fala aquele ditado, né, depois que a onça está morta, todo mundo é caçador. Então, você foi aprendendo junto com o mercado, né? Eu queria saber desses aprendizados, quais foram os acontecimentos mais bizonhos aí.
Cara, para mim, o primeiro de todos, mais bizonho de todos, foi o fato de eu ir atrás de uma conferência para falar com o Satoshi Nakamoto, né, cara? Fala sério, né? Olha a prepotência do cara, velho. Ali foi muita prepotência, né? De não estudar, de não olhar quem era Satoshi Nakamoto. Eu nem ao menos parei para pensar quem era Satoshi Nakamoto. Não, eu fui para Argentina, vou lá falar com o Satoshi Nakamoto. Inclusive, vou falar para ele o seguinte, Satoshi, ó, essa história de 10 minutos aí, velho, é muito, não. Tinha que ser 1 minuto, 30 segundos. Eu fui com essa pretensão, né? Então, falta de preparo total para um cara que era apaixonado por tecnologia, e eu conheço muito de criptografia, mas assim, cara, muito mesmo, tá? Eu estudo criptografia desde que eu tenho 16 anos de idade, eu tenho 50 agora, tá? Então, eu sempre fui apaixonado por isso. Então, baita pretensão da minha parte. Essa foi a primeira história bizarra para mim. A segunda que veio depois foi o fato da gente estar minerando no Paraguai. Eu fui para o Paraguai para minerar, visei o pessoal da ANDE, que é a empresa de energia elétrica da ANDE, dizendo o seguinte, ó, a gente precisa de muita energia, tá? E a energia que vocês estão entregando, eu acho que não vai ser tanto assim. Não, tranquilo, muchacho. Temos energia aí, Itaipu, tranquilo. Te queda bien aí, não passa nada. Ó, precisamos de energia. Não passa nada, tranquilo. Tá bom. Um dia estava em Floripa, jantando na pizzaria. Aí o Marcelo me liga, que é o diretor de mineração, me liga. Ô, Marcelo, preciso de você aqui amanhã, no Paraguai. Estamos com um BO aqui grande. Aí eu, pá, cara, sério mesmo? Pô, voltei tem 3 dias. Não, cara, é um BO gigante. Eu falei, cara, não, desenrola aí, depois a gente vê qual é que é. Ele, tá, vou te mandar um vídeo para você ver o tamanho do BO. Aí ele mandou um vídeo para mim, fogo na rede elétrica. Colocamos fogo na rede elétrica. Explodiu o transformador assim dali e pegando fogo mesmo, cara. Eu vou para o Paraguai amanhã. Pra minha esposa, ó, tem que ir para o Paraguai amanhã, porque aqui o BO foi grande. Cheguei lá, é óbvio, tive que conversar. Eu avisei para vocês que, né, não dava. Era muita energia. Vocês não me escutaram. Ah, agora sim, entendemos. E tá bom, vamos cambiar todo. Tá bom, trocar a rede, colocar a gente numa rede melhor, mais nova. Também, bem. Passou 1 mês e meio, chegou um carregamento novo. Aí já estava minerando com ASIC, né? Chegou um carregamento novo com, sei lá, 2.000 máquinas da Bitmain Tech. Explodiu a subestação. Metade de Hernandárias sem energia elétrica. Liguei para o presidente da ANDE, eu te avisei. Vocês trocam a rede e não trocam a subestação. Cara, porra, né? Aí esperamos lá, né, resolver, aí entenderam o que a gente ia fazer. Então, essa foi a segunda. A terceira, talvez muita gente deve ter ouvido falar, né? Em 2017, a minha esposa foi sequestrada aqui em Florianópolis. E foi ali aquele momento porque aquele momento estava em capa de revista, capa de jornal, todo mundo tá falando coisa, me chamava, e realmente a CoinBR na época estava se destacando pra caramba. Então era um negócio muito legal. Eu tinha acabado de fechar o negócio com o pessoal dessa Venture Capital de Hong Kong. Então, porra, tava tudo legal, né, cara? Tudo legal. Tudo quanto é mídia a gente tava. Né? E aí sequestraram a minha esposa aqui em Floripa, levaram até São Paulo. E aí chegou em São Paulo, o cara estava em Curitiba, o sequestrador me ligou, falou, ó, a gente está com a tua esposa e a gente quer o resgate em Bitcoin. Eu desliguei o telefone na hora, né? Baita trote, né, cara? Desliguei. Aí o cara ligou de novo e falou, tá, você não tá acreditando que eu tô com a tua mulher? Fala aqui com ela. Aí passou para eu falar com ela, ela falou, amor, não sei o que aconteceu, não sei o porquê, mas, por favor, veja o que você pode fazer e vamos resolver isso o mais rápido possível. Tá bom, pode falar com o cara de volta. Aí o cara falou, daqui a pouco eu te ligo. Aí passou um tempo, aí, óbvio, saí dali direto para a delegacia. Aí fui na antissequestro aqui de Florianópolis. Cheguei na antissequestro, eu tive que explicar para a delegacia de antissequestro o que era criptomoeda. Eu tive que explicar para a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina o que era criptomoeda. Então eu tive que explicar para a antissequestro de São Paulo o que era criptomoeda. Isso antes de ter que lidar com vagabundo, né? Antes de ter que lidar com que queria, na época, o equivalente a 115 milhões de reais de resgate. Eu falei para ele, viu, o Elon Musk é em outro país, tá? Esse aqui é o Rossello Lopes, cearense, né? Cara, não tenho essa grana toda. E aí eu falando, cara, me manda a carteira de Bitcoin pelo menos, para eu mandar já o Bitcoin, né? Para vocês verem que eu realmente quero fazer o acordo, que eu quero pagar. Só que esse valor é irracional. Passou, cara, chegar no dia seguinte, o cara falou, não, a gente não quer em Bitcoin. A gente quer em Monero e Zcash.
E o cara sabia que não tinha como rastrear, né? Eu liguei para o Zoco, na época da Zcash, falei, Zoco, o negócio é o seguinte, ó, cara, precisa disso, 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 disso. Liguei pro John Monero, falei, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. Né? Na época a gente minerava a Zcash, então se eu quisesse fazer um fork ali, eu conseguiria forçar um fork na rede direto, porque a gente tinha talvez ali 40 e poucos % do hash rate da Zcash. Então dava para a gente fazer alguma coisa, e o Zoco foi super solícito comigo, falou, não, Céu, o que é isso, cara? Se tu precisar aí, avisa pra gente, que a gente trabalha junto numa solução sem prejudicar a rede, vamos pôr 2 cabeças para funcionar, e mais gente. Não, claro, valeu, obrigado, se precisar eu te aviso. A mesma coisa o pessoal da Monero. Então, isso depois de 4 dias, aí a gente conseguiu, né, a polícia conseguiu liberar a minha esposa, não precisamos pagar o resgate, tive que tomar uma ação que hoje, assim, me arrependo de ter tomado aquela ação, deu certo, poderia não ter dado certo, tá? Poderia ter acabado numa tragédia, e de repente eu até estar preso hoje por conta da ação que eu tinha tomado, mas deu tudo certo, tiraram ela de lá e tudo mais, e depois disso, adivinha, ganhei uma multa da Receita Federal, baseado nos 115 milhões de resgate que os sequestradores pediram. A Receita Federal disse que ia me multar porque eu era residente brasileiro. Eu não era residente brasileiro. Eu morava na época no Paraguai e ficava entre Paraguai, Brasil e África do Sul e viajando no mundo inteiro, mas eu não era residente aqui, eu era residente no Paraguai, né? Eu vim aqui visitar minha família. E ganhei uma multinha da Receita Federal, e o processo da Receita Federal começa assim mesmo, baseado nos 115 milhões, noticiado. Aí veio o negócio. Olha o ponto que chegou, cara. Né? Aí você teve que explicar para o juiz sobre os outros bandidos que estavam querendo te extorquir. Sim, mas não vem ao caso os outros caras. Os outros 16 caras que estavam envolvidos no sequestro. Não, eu estava falando do fiscal da Receita. Eu achei que era o... tá. Não. Primeiro você teve que lidar com um bandido que era profissional, sabia o que era Monero, sabia o que ele estava fazendo, e depois você teve que lidar com um bandido não profissional, que era o auditor da Receita. Né? Exatamente. Aí, Então, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. E aí, né, diante disso ali, mais depois, um pouquinho depois disso, veio a outra história bizarra que tu perguntou da Atlas, né? Da Atlas foi outra coisa. A Atlas ali, eu vou te dizer, cara, foi eu tenho que dar o crédito pro Rodrigo Marques, tá? Ele merece o crédito. O cara foi extremamente meticuloso, extremamente inteligente, muito esperto no que ele fez. Ele conseguiu construir uma empresa legal, show, né? Eu cheguei a ver o robô funcionando com o Matheus, com o Grijó. Eu cheguei a ver funcionando. Fui lá, visitei, olhei as pessoas que trabalhavam, visitei as instalações. Só gente primeiro nível mesmo, só gente que realmente levantava, né, possibilidades. Vou testar. Assim como eu fiz esse mesmo movimento, outras centenas de pessoas também fizeram esse movimento. E ele pagando a rentabilidade. Aí o que foi que ele fez o golpe de mestre? Ele vazou uma lista com os nomes dessas pessoas. E lá do Rossello tinha 30 bitcoins. Pera, Rossello 30, esse aqui 10, aquele ali tanto, aquele ali tanto. Porra, caras do mercado estão colocando criptomoeda na Atlas. Mais o ator fazendo publicidade, a atriz fazendo publicidade, o outro cara fazendo publicidade. Pô, tudo isso aí, mais um bando de cara, mais profissionais, não tem como ser golpe. Aí foi o quê? Uma enxurrada de pessoas. Quando atingiu, e ele sabia que até onde eu te garanto que foi meticuloso de cada um dos passos. Ele começou a fazer um monte de publicidade. Qual que era a primeira coisa que iria acontecer diante disso, que eu não enxerguei? Depois eu fui enxergar, porque na hora eu estava cego, que eu não enxerguei. A CVM ia entrar no circuito. Era o gatilho que ele ia precisar para dizer, vamos parar a operação, porque a CVM mandou. A CVM mandou eu parar a operação. Galera, eu quero trabalhar. Mas a CVM está falando, não pode. Ali foi o scam exit dele. Ele garanto para vocês que ele sabia que ia chegar.
Só que talvez o que ele não pode ter esperado chegar é dar um scam exit com 13 mil bitcoins. E talvez isso ele não tenha esperado, ou e 32 milhões de dólares. Então, esse valor todo, ele talvez não tivesse. E aí, quando eu vi tudo isso, eu até fiz, né, uma puta brincadeira, né? Porque também estavam numa discussão com o pessoal de Hong Kong. Falei para os caras, vamos colocar então aí um prêmio pela cabeça do cara. Os caras, beleza, dou 100 bitcoins. O cara falou brincando, né? Dou 100 bitcoins. Falei, então vamos pôr 100 bitcoins. E eu até liguei depois para ele e falei, John, are you sure that you want to pay this amount of bitcoins? Says, he told me. Ele falou assim, fuck it, I'll give it to you. Eu falei, tá bom. Então tá. Aí chamei o cara da CNN, até falei, viu, é sério. Né? Se alguém marcar uma reunião com ele lá em Hong Kong, junto com os caras que querem conversar com ele, eu vou junto para garantir a integridade dele, a gente faz um contrato, tudo certinho. Ninguém quer violência, os caras só querem ter uma conversa com ele na sede de Hong Kong. Ninguém vai matar ninguém, ninguém vai cortar dedo de ninguém, ninguém vai cortar a prótese peniana de ninguém. Então, era essa realmente a questão toda, né? E aí, e o cara falou, publicou, ele me perguntou, posso publicar? Eu disse, pode publicar, 100 pau aí, né? E aí, realmente, foi assim, e isso foi a última, né, das bizarras que aconteceu, foi essa. E eu acho que o Rodrigo, né, da Atlas, foi extremamente calculado o golpe de ponta a ponta de tudo quanto é bizarro que eu já vi até hoje na história de criptomoeda. O fato do Rodrigo não estar preso é a mais bizarra de todas para mim. Porque 13 mil bitcoins e 32 milhões de dólares é dinheiro pra caralho, gente. Né? Não dá para deixar um cara desse impune. São muitas pessoas que ficaram a ver navios. Mas é o Brasil, né? Nessa história da Atlas, eu até sempre digo que eu devo a vida ao João Paulo, nosso amigo em comum, que hoje é CEO do Blocktrends, porque entre os fundadores da Atlas tinha um amigo meu que puxou para conversar em 2017. Na época eles estavam estavam recebendo dinheiro da UOL, uma aceleradora, né, e tal, então estavam crescendo. E na época eu trabalhava num outro site que eu fundei, chamado Spotniks, e ali em 2017 eles puxaram a gente para conversar com a ideia de criar uma exchange da Atlas que teria o Spotniks de rosto. Ou seja, o Spotnik seria a porta de entrada para a Atlas. E a gente ficaria com 50% desse business da exchange. E João Paulo, na época, era investidor do Spotniks, era o cara que estava nos ajudando a acelerar o negócio. E ele puxou também conhecidos dele para analisar o negócio e falou ali até... Mandamos alguns e-mails, né, para o Rodrigo, como você falou, um cara muito envolvente, um cara que sabia o que estava fazendo, mas João Paulo não confiou e a gente acabou não entrando no negócio por causa dele, né? Então, hoje, se eu não tenho 300 processos nas costas, é por conta do João Paulo, cara. Para tu ver, e né? o pior é que e ele sempre me cobra depois, porque eu passei uns 2 anos para ele falando que porque a Atlas... Tinha alguns amigos que trabalhavam lá também, né? A galera de movimento liberal foi muito envolvida com a Atlas. E eu sempre comentava com ele, os caras estão faturando 10 milhões por mês, agora não sei o que, puta business, não sei o que. E ele fala, não, pirâmide. E eu só fui ouvir ele depois que a CVM me deu o stop order no cara. É curioso, eu estava, faz um tempo atrás, eu estava conversando com uma colega minha jornalista, que ela fez uma matéria falando sobre lá em 2017, ela estava conversando, ela também é antiga no mercado, ela estava comentando que ela fez sobre isso, e na época ela estava falando sobre todo o golpe, etc. E na época ela comentou sobre o robô, que o criador do robô já estava junto com o esquema, não sei o que, não vou lembrar direito da história, mas eu sei que a conclusão foi que o cara mandou um e-mail para ela, falou, cara, não é assim, não envolve meu nome, eu vou te ligar e a gente vai conversar, né? E ela contou que ela ligou para ela e falou assim, eu desenvolvi o robô, eu trabalhava na Atlas, no dia que eu desenvolvi, que, né, é um pouco, uma semana que eu desenvolvi, praticamente, que o pessoal viu o meu trabalho,
Eu era de uma equipe, né, enfim, dessa equipe de CTO, né, lá, de tecnologia, e eles me colocaram em outro setor para tocar um outro projeto e me tiraram do robô e falaram, ó, gostamos do que você fez, tanto é que gostamos, aquela demissão para cima, que a gente vai te colocar num outro setor aqui. Aí ele falou, cara, eu não tenho, a partir daí que começou a dar merda e eu não tenho mais a mínima ideia do que eles fizeram com o meu robô. Então, assim, se isso a jornalista até tirou isso da matéria, colocou essa, essa errata, e eu achei curioso isso, porque, cara, era uma empresa, foi meticulosamente, né, como você falou, cada história que eu ouço, cada fato que eu ouço é uma coisa mais, enfim, que Ali foi brutal, cara. E eu acho que realmente, assim, ele fez de caso pensado de A a Z. Eu tive amigos, pô, Emília Malgueiro, Safiri Félix, cara, uma galera, Solange Gueiros. Cara, eles levaram os melhores profissionais do mercado. Eles eram a front mais linda, perfeita, né? E poderia ter, né, o JP, se tivesse caído na lábia deles, podia ter se lascado também, né? Então, aí o Felipe poderia ter se lascado também. Então, eu mesmo representei, eu levei um grupo e falei para os caras, ó, tá aí, eu olhei o robô, fiz a lição de casa, me parece estruturada, super estruturada, com contrato com mídia com a Rede Globo, com um ator, com isso, com aquilo, com aquilo. Cara, trouxeram um cara de marketing muito bom da NET. Cara, não dá para ser merda isso aqui. Eu até pegando um pouco do que o Léo estava falando, né, de quando a onça está morta, todo mundo é caçador ali, mas no caso da Atlas é importante a gente lembrar que em 2017 você tinha muita assimetria de mercado, né? Bitcoin na Coreia do Sul valia 20% mais, porque ninguém conseguia operar por lá, né? Você conseguia vender, mas não conseguia tirar o dinheiro de lá. Então você tinha muita assimetria e muita gente achou ok, porque eles não era igual a Bryce Company, por exemplo, que todo mês dava 7%. Era uma renda fixa em criptomoedas, né? O Agás, por exemplo, você teve meses que a Atlas deu prejuízo, caía 1%, mas no outro subia 8%. Né? Assim, depois eu compartilho com você os e-mails que a gente trocou, inclusive, Legal. ficou uma recordação histórica ali de perguntas que o João Paulo fez, Sim. que o Rodrigo chegou a responder. Cara, mas como eu disse, né? Ali foi coisa que a gente aprendeu. Hoje, e aí, para tu ver, né, Felipe, como que são as coisas, aquilo que eu falei, cara, a minha essência sempre foi o quê? Not your keys, not your coins. Ou your keys, your coins, your fucking problem. Sempre foi essa. E eu, diante da minha essência, fiz o quê? Cheguei para um cara e falei, here is my keys. Do whatever the fuck you want with that. So, entendeu? Então, quer dizer, de novo, esse mercado de blockchain, qual é a lição que eu sempre deixo para as pessoas? Meu irmão, é a sua essência, mantenha ela. Não sai da sua essência, porque se tu sair, tu vai se lascar. É claro, tá aí, veio para me ensinar. Então, ali me ensinou. Ali realmente eu falei, quer saber, cara? Era muita coisa na minha frente dizendo, volta para a tua essência, seu animal. Então, voltei para minha essência. Vamos, para a gente finalizar, uma última questão aqui. Geralmente a gente faz 1 hora de bate-papo, mas acho que a história rendeu bastante. Quando é que você vai virar embaixador de El Salvador no Brasil? Essa é a pergunta. E como é que você está com esse projeto de El Salvador? Como é que você está Cara, olhando isso? El Salvador é muito legal, muito legal. Defendo El Salvador pra caramba, porque o que Nayib Bukele está fazendo é histórico. O nível de aprovação do cara no país é algo que eu nunca vi em nenhum lugar do mundo, nem mesmo aqueles que têm monarquia ou aqueles que têm, sei lá, um sistema de presidencialismo diferente. É impressionante. Você anda pelas ruas, cara. Eu fui em El Salvador antes, quando era o pandemônio, e fui depois em 2021, e fui depois algumas outras vezes. A cada vez que eu chego no país, eu falo: caracas, meu, o que está acontecendo, né? Você conversa com deputado, você toma café com deputada, com senador, cara, é impressionante o nível de aceitação. E uma coisa que é muito legal para mim em El Salvador
senadores e deputados são jovens, cara. Jovens. É uma galera que está olhando para um futuro daqui 20, 30 anos. Não é que nem aqui no Brasil, que é aquele cara que é senador há mais de 10 mandatos, cara. Sabe? Então é uma galera nova que veio para mudar, com um presidente novo querendo mudar. Então começa aí. E aí você vê o cara falou: qual é o nosso recurso natural? Ah, é o vulcão que gera energia? Então bora montar uma mineradora aqui, né? Pô, vamos comprar a reserva, fazer reserva de Bitcoin. Ah, mas o Bitcoin sobe e desce, beleza. A gente não está olhando, sobe e desce para quem está olhando 2, 3 anos, realmente pode ser prejudicial. Para quem está olhando 20 anos, cara, é muito legal. Aí você olha, porra, por que a BlackRock está comprando um montão de Bitcoin? Por que esse outro fundo está comprando um montão de Bitcoin? Por que ele está comprando um montão de Bitcoin? Os caras não estão olhando para agora. Eles estão olhando o seguinte: 21 milhões está chegando. 21 milhões está chegando. É isso que ele está olhando. A partir de 2032, 2036, não tem mais Bitcoin para minerar. Ainda tem Bitcoin, termina para minerar 2140, mas 99% já era em 2032, brother. Então acabou, bicho. Então eles estão olhando para isso, do quanto o Bitcoin vai daqui a um tempo. Então El Salvador está indo nessa pegada. Primeiro foi a lei Bitcoin, que acabaram de reeditar ela, mudaram a lei, então é lei cripto, que é as moedas circulantes no país são Bitcoin e mais as moedas autorizadas pelo governo, né? O projeto de Bitcoin City está indo super bem, mas muito bem mesmo. Isso é uma coisa que eu estou ligado constantemente ali do que está acontecendo. A nossa empresa que está lá em El Salvador, a gente já começou a desenvolver toda a parte da carteira para atuar com o mercado de El Salvador, conectado ao sistema financeiro nacional de El Salvador, já usando o SDT como a principal moeda de circulação. Então, para um país como El Salvador, que já é dolarizado, você fala, bom, beleza, agora vamos usar o SDT da Tether aqui. Tá, então a diferença é o quê? Em vez de ser a notinha verde, agora é um token. Só mudou a forma de circulação. E uma coisa interessante, né? Ah, mas El Salvador não vai ter um CBDC? Para quê? Você tem Bitcoin, que não é de ninguém, que pode estar... curso legal. Você tem um SDT, que é curso legal. Então, já tem umas moedas de curso legal. O cara aceita papelzinho, ou o cara pode aceitar o SDT. E aí, se a gente migra para um sistema 100% em blockchain, que é o que vai ser experimentado em Bitcoin City, cara, você começa a olhar stablecoins fazendo a festa lá. Então, empresas nascendo em Bitcoin City já tokenizadas, ao invés da empresa nascer com o diabo de um pedaço de papel, que são as ações, não, é NFT ou então token daquela empresa. Um sistema vamos falar de security muito bem desenvolvido dentro de El Salvador, com várias mudanças, já olhando para a blockchain. Então, eu vejo tudo isso que está sendo feito pelo governo. O governo está dizendo, tá, vocês querem que a gente faça uma mudança? Estamos fazendo. Só que agora começou a vir o quê? A Google abriu o escritório lá de desenvolvimento, a Dell Computers doou computador para todas as crianças de El Salvador. Então, a gente está vendo empresas indo para lá de olho. O Elon Musk está indo para lá de olho, porque tem um minériozinho de El Salvador muito interessante para a Tesla, tá? Então, tem coisas que as empresas estão indo para lá e o cara está construindo. Então, ele está deixando o mercado livre, aberto, para que as empresas irem para lá. Eu sou uma das empresas que, assim que o Bitcoin City estiver pronto, é mala e cuia para El Salvador, né? E aí tu pergunta, porra, e aqui no Brasil? Cara, a gente só está esperando as coisas começarem a melhorar bastante, até mesmo para ter um núcleo mesmo de inteligência aqui do que está acontecendo em El Salvador, para que as pessoas possam olhar o que está sendo feito e acabem realmente copiando e tenham esses benefícios de abrir a empresa em Bitcoin City. Então, pode ter certeza que eu vou me candidatar a ser o embaixador de El Salvador no Brasil, assim que Bitcoin City estiver funcionando, que tudo o que está sendo feito lá venha a funcionar. Então, eu olho com muitos bons olhos o que está acontecendo lá, e também, claro, Cazaquistão, que é importante olhar. A Bitfinex está no Cazaquistão, a Bitfinex Securities, por exemplo, está no Cazaquistão. Por quê? Porque as leis de lá são bem melhores. Aí você vê, eles estão, o banco da Tether está lá nas Bahamas. Então, você vê que essas empresas estão olhando jurisdições onde é mais fácil de negociar, onde é mais simples de negociar. E aí você vê Bahamas virou meio que o coração financeiro de online gambling, betting, porque fica fácil.
né? Então, a gente está vendo toda essa movimentação. Então, El Salvador, eu acho que coisa de 10 a 15 anos, tá? A gente vai ver a versão 2.0 da Suíça descentralizada em blockchain. A gente realmente vai ver uma mudança gigantesca de El Salvador. Para as pessoas terem uma noção só de um número que eu sempre deixo decorado aqui, tá? Quase que, eu vou dizer assim, quase que 1% da população está presa em El Salvador. Então, a gente está falando de um país de 6 milhões de habitantes, tá? Onde 60 mil está preso, colega. Mas por que? Como assim 60 mil está preso? Pois é. Por quê? Porque era um pandemônio o país e o cara resolveu limpar o país, dar uma segurança bem legal. Então, vai ser um país para olhar e tentar dar um copy-paste. Eu acho que é muito legal o que estão sendo feito. E aí, essa nossa proximidade Smart Pay com Tether, Smart Pay com Bitfinex, e para quem não sabe, o emissor do bond, o bond é transacionado, o Vulcano Bond de El Salvador, é transacionado dentro da plataforma da Bitfinex. Muito em breve, essa bond, já existem algumas discussões de tokenizar também esse bond. Por quê? Para garantir que o cara que está lá no interior do Ceará consiga comprar um pedacinho desse token e receber dividendos desse token. E ele vai fazer o quê? Vai mandar o SDT para uma plataforma, vai vir no mesmo endereço de carteira, vai vir lá o token dele, que é do bond, tá valendo, pronto, acabou, simples assim. Então, graças à tecnologia que tem, é legal. E aí você tem uma empresa gigantesca, que é o caso da Bitfinex, que é a dona do SDT, apesar do governo das Bahamas estar mandando separar a Bitfinex é Bitfinex, Tether é Tether, então já existe essa pressão, que é bom até, é até bom ter essa diferença. E muitas talvez não devem saber, mas entre Bitfinex e Tether a gente está falando de 300 funcionários, tá? Não é 3 mil funcionários. Então é uma empresa enxuta, eficiente e que está atendendo todas as regras, todas as normas. O governo das Bahamas falou, ó, divide essa porra aí. Opa, sim senhor, estamos dividindo. Então os caras estão dividindo a empresa, deixando muito bem estruturada. A gente tem alguns contratos, alguns acordos com as duas empresas, que tá tendo que dividir também. Então, vou ter um acordo com a Bitfinex, vou ter um acordo com a Tether, né? E a Bitfinex, a parte cripto está lá em El Salvador, a parte de security está no Cazaquistão, né? Então, e aqui no Brasil, o que a gente vai fazer nós vamos fazer o Fiat On-Ramp no primeiro momento. Quando houver a regulamentação brasileira do Banco Central, a Bitfinex provavelmente vai vir para o Brasil e atuar dentro do Brasil da forma que a regulamentação manda. Então, a gente está vendo muito legal, mas a parte boa de El Salvador é que é um lugar pequeno que a gente pode fazer tudo isso de laboratório. Lá pode ser o teste. Pode ser o teste da moeda circulante de USDT. Pode ser o teste de você ter uma plataforma que ela é híbrida de security com criptomoeda e com tokenização de ações dentro de um lugar porque é propício. Então, acaba sendo fácil de você fazer. Então, eu acho que El Salvador vai ser o sandbox de criptoeconomia do mundo. E é interessante porque em breve a gente pode ver a Argentina também entrando nesse jogo, né? O Uruguai também é outro país fortemente candidato. Mas, maravilha, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, gostei demais do papo, acho que deu para a gente conhecer um pouco mais do próprio mercado cripto brasileiro, né? Além da sua trajetória com histórias interessantíssimas. E próxima vez que você estiver no Rio, não esquece de avisar, a gente marca outro churrasco daqueles. Vai ser um prazer receber aqui. Muito legal, cara. Valeu aí. Valeu participar. Super obrigado. E pode ter certeza, manda um super abraço pro JP. Pô, eu gosto muito de JP. A gente sempre troca uma ideia quando é possível. E para o pessoal, depois que for ouvir, escutar e tudo mais, é só me achar nas minhas redes sociais, colocar lá Rossello Lopes, cara, vai vir um monte de coisa minha, boa, ruim, mais ou menos, média, vai vir de tudo, tá? E tem uma coisa que eu sempre deixo claro para todo mundo. Pergunta, cara. Manda mensagem para mim, pergunta. E, cara, se tu achar, pô, Rossello, mas essa pergunta é muito idiota. É melhor que a pergunta seja idiota do que o idiota que deixou de fazer a pergunta. Então, sim, manda a pergunta. Não seja um idiota como eu fui. Eu dei a minha chave privada para alguém tomar conta e eu me arrependo. Eu criei uma solução e levei as pessoas para essa plataforma, para essa solução, aonde a chave privada não era dele e me arrependo pra caralho. Então, façam perguntas para um cara que vivenciou da mineração
a criação de smart contract. Se você me mandar a pergunta às 10 da manhã, eu vou responder. Se você me mandar às 3 da manhã, eu vou responder. Mas pode demorar 2, 3 dias para responder. Mas eu respondo todo mundo que me pergunta. Então, perguntem, mandem perguntas. Eu vou responder sempre tudo e todos. Beleza? Muito obrigado pelo convite, galera. Super bom estar aqui. Me chamem outras vezes. Certamente a gente vai colocar suas redes sociais aqui também. Valeu, Léo. Valeu. Por aqui. Valeu.